Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o horário que cada um de vocês terá para ver esse vídeo, né? Porém, todos sabem o que está acontecendo no Brasil, não somente no Brasil, né? No mundo inteiro. Espero que estejam todos bem. E é uma coisa que, claro, há de passar, né? A gente não sabe exatamente o período, quanto tempo. Então, seguindo as diretrizes da Secretaria de Educação, né? E do Ministério da Educação, eu vou começar a liberar para vocês uma série de vídeos com parte do conteúdo que a gente já viu, né, em sala de aula, e a outra parte, né, com o conteúdo novo da próxima matéria. Eu vou voltar rapidamente, só para exemplificar um pouco mais e para pegar um gancho também na realidade da matéria. Eu vou voltar um pouquinho em transistor, vou dar uma repassada em cima de transistor, e depois eu vou para reguladores de tensão e finalizo a matéria de eletrônica analógica, né, ou linear. Porém, como o conteúdo de transistores é um conteúdo muito extenso, né, na realidade nós temos 3 formatos básicos para trabalhar um transistor, como chave, como válvula ou como amplificador. Para não tornar o vídeo muito extenso, não ficar uma coisa muito grande, muito prolongada, ficar chato para vocês assistirem, né, eu decidi dividir esse vídeo em 3 etapas, né, 3 partes. A primeira parte a gente vai falar basicamente do transistor, né, só dando uma relembrada, e o funcionamento dele como chave, utilizando como referência os transistores tanto PNP quanto NPN, que a gente já havia falado em sala de aula. Depois, num segundo vídeo, transistores como válvula, e no terceiro vídeo, transistores como amplificadores. Bom, só lembrando, transistores são dispositivos baseados em semicondutores, né? São componentes que necessitam de corrente para funcionar, ou seja, são o que nós chamamos de componentes ativos, né? E a gente vai falar única e exclusivamente do transistor bipolar de junção, que foi aquele que nós vimos em sala de aula. Os 2 modelos, para quem não lembra, o BC548 e o BC558, que nós, inclusive, fizemos pesquisa, fomos para a internet, verificamos as características dele, algumas aplicações, e hoje eu vou bater um pouquinho mais em cima dessas aplicações, desses 2 modelos de transistor como chave. Se eu tossir, não se espantem, né? É porque eu tô resfriado. E como é o funcionamento básico de um transistor? Bom, o transistor funcionando como chave, basicamente como o próprio nome diz, ele funciona como se fosse uma chave. Quando ele tiver a sua base polarizada, ele vai deixar com que a corrente flua, né, entre o coletor e o emissor. E quando a sua base não for polarizada, né, diretamente, essa corrente vai parar de fluir, fazendo com que a corrente que trafegava por dentro dele pare de trafegar também. Lembrando que os transistores basicamente vieram para substituir as válvulas, né? Acabaram substituindo em boa parte as válvulas, e foram criados basicamente com a ideia de substituir dispositivos mecânicos, né? Funcionarem como chaves eletrônicas no lugar das chaves magnéticas ou das chaves mecânicas em formato de relé dos sistemas de telefonia, por volta de 1940. Então, no diagrama, né, aqui à frente, nós temos basicamente 2 circuitos usando transistores com características diferentes. O primeiro circuito trabalha com o transistor BC548, ou melhor, 558,
né? Que qual é a característica do BC558? É um transistor PNP, ou seja, é um transistor similar a esse modelo que aparece no primeiro desenho, que eu estou com a mãozinha parada em cima no momento, à minha esquerda. Depois eu vou pegar essa folha, né? Esse diagrama que está sendo apresentado aqui na tela para vocês, e eu vou disponibilizar para vocês também junto com o datasheet, tanto do BC548 quanto do BC558. Tá complicado o negócio, nem bebendo água resolve. Como a gente viu, o transistor ele tem basicamente 3 terminais, coletor, base e emissor. A base é responsável por polarizar o transistor, né? Lembrando que ele necessita que uma corrente seja aplicada sobre ele para que ele consiga trabalhar. E o coletor e o emissor vão ser responsáveis por fazer a conexão interna, né? Pode-se dizer como se fosse uma chave. Explicando um pouco o circuito. Como o BC558 é um transistor tipo PNP, eu preciso que a tensão que chegue até a base desse transistor seja uma tensão negativa, né? Então, eu tenho aqui na entrada, né, da base do BC558 uma chave, um resistor de 10K que vai ser responsável por limitar a corrente, que vai trafegar na base desse transistor, né? GND, que é a tensão mais negativa, seria equivalente ao zero. VCC, que vai ser a tensão de alimentação do circuito, ou daquela etapa do circuito em si, né? Abaixo eu tenho um relé, né? Um relé de 5 volts, na qual eu tenho as paletas de entrada, que seriam os contatos comuns do relé, né? O NF e o NA, e do lado de cá eu tenho a bobina, que quando for energizada vai fazer a alteração de estado do relé, ou seja, o contato que é NF vai se tornar NA, o que é NA se torna NF, respectivamente, quando a bobina, né, do relé for energizada. Esse diodo que está aqui, né, lembrando que a gente já falou sobre diodo anteriormente, né, ele é um diodo modelo 1N4148, que não difere muito daquele 1N4007, ou da família que nós vimos, né, o N400X. E a função dele aqui é basicamente o quê? Toda vez que esse relé for acionado pelo transistor, ele vai fazer com que qualquer corrente remanescente no circuito mediante a polarização dessa bobina, que vai gerar, na realidade, aqui um campo eletromagnético, ela seja direcionada ao polo correto, descarregando, na realidade, no sentido correto do circuito. Na saída, né, no conector NF do relé, eu tenho um LED verde, na qual eu tenho também um resistor aqui limitando a corrente que vai chegar até esse LED. Ao conector NA, eu tenho um outro resistor com outro LED, o resistor também é responsável por limitar. E o que vai acontecer? Quando esse circuito ele for energizado, inicialmente o LED verde vai começar aceso, por quê? Porque ele já vai estar energizado pelo circuito, pelo contato NF do relé, e a inversão só vai acontecer quando a corrente começar a trafegar por dentro do BC a partir do momento que a chave que está aqui na entrada, né, conectada ao GND, ela for acionada. Aqui embaixo, na parte inferior, nós temos um circuito idêntico ao circuito que está localizado na parte de cima, com o transistor também. A diferença é que aqui eu fiz questão de utilizar um transistor com a característica diferente do BC558, que é um transistor PNP. E utilizei um BC548, que a gente também viu em sala de aula, que é um transistor NPN. Ora, se ele é um transistor NPN, então significa que a polarização da base para que esse transistor possa conduzir, igualmente aconteceu com o PNP, no caso do NPN, a tensão que vai chegar até a base tem que ser uma tensão mais positiva. Por quê?
Porque a base necessita de uma tensão positiva para que ela permita, né, que a corrente trafegue por dentro desse transistor do coletor para o emissor. Então aqui eu tenho as mesmas características. A diferença é que, como a base do transistor ela necessita uma tensão positiva, né, no lugar do conector do GND aqui, eu tenho um conector de VCC. VCC é o quê? Seria a tensão positiva do circuito. Inclusive nem está identificado aqui, deixa eu identificar ele. Vamos aqui, VCC, beleza. O outro também não está, vamos ajustar isso para ficar certinho. VCC. Aqui embaixo eu tenho um GND, né? E aqui na frente do LED também eu tenho GND. A obrigatoriedade de fazer isso aqui no circuito? Não tem não, tá? O programa aqui ele entende pelo símbolo que foi colocado que seria uma tensão positiva e uma tensão negativa, mas para ficar bonitinho, bem detalhado, bem colocado, né? Vamos colocar as informações, os labels, né? Vamos dizer assim, de cada um dos indicadores de tensão e corrente. Se a gente prestar atenção, basicamente os dois circuitos são idênticos, com uma diferença bem simples, né? E fácil de localizar. O BC548, né? O seu emissor está conectado ao GND. Já o emissor do transistor PNP, né, ele está conectado a VCC. Por quê? Porque a tensão que vai trafegar aqui por dentro é uma tensão ou corrente positiva e aqui vai ser uma corrente negativa. Base negativa, base positiva. Tensão de polarização positiva, tensão de polarização de base negativa, tá? E o acontecimento vai ser o mesmo. Do relé para frente, o circuito é idêntico, não tem qualquer alteração. Tensão de VCC sobre o terminal comum do relé, terminal NF conectado a LED verde, com resistor de 330 ohms ou 330R, limitando a corrente que vai chegar até o LED, e borne ou conector NA do relé, também passando por um resistor de 330R, para limitar também a tensão e corrente, indo até o LED amarelo. Tem alguma função específica, alguma ideia específica nesse circuito? Não, basicamente é um circuito didático, mas que não deixa de ser possível, né, a utilização. Da mesma forma que eu coloquei aqui dois LEDs, né, um que vai estar ligado automaticamente quando o circuito for energizado e o outro que vai estar ligado no momento em que a chave, né, que está conectada à base do transistor a partir do resistor limitador de corrente da base for pressionada, vai haver alteração de estado, ou seja, o LED verde apaga e o LED amarelo acende. Esses LEDs aqui foram utilizados só como referência. Isso aqui, em vez de ser um LED, podia ser uma lâmpada, podia ser um motor, podia ser qualquer equipamento, né, que possa ser conectado à saída desse relé. A única coisa que eu tenho que me preocupar, tanto no circuito de baixo quanto no circuito de cima, é que a capacidade máxima de corrente suportada pelos relés tem que ser respeitada. Ou seja, se eu coloquei aqui um relé que ele trabalha com uma bobina de 5 volts e eu quero conectar, por exemplo, uma lâmpada em cada uma dessas saídas, eu tenho que calcular qual a corrente máxima que essa lâmpada vai consumir para verificar se o relé ele é capaz desculpa. Se o relé ele é capaz de suportar a corrente que vai circular entre o terminal comum e o terminal ou NA ou NF, para que o relé não queime as suas paletas, ou seja, para que o relé ele não queime automaticamente. É a única restrição.
Ou seja, a corrente que vai trafegar por dentro dos terminais de saída do relé tem que respeitar a característica de corrente máxima suportada pelo relé. Bom, vamos colocar aqui o circuito para rodar, né? Vamos colocar para executar. Aqui eu tenho as setas indicando quando é a tensão positiva que está circulando pelo circuito e quando é a tensão negativa e qual o sentido, né, da corrente. Eu tenho a cor verde aqui indicando a tensão mais negativa e o vermelho indicando a mais positiva, tá? E como eu falei, aqui, ó, terminal comum para NA conectado, a corrente passa pelo resistor, que limita a corrente e a tensão, chega até o LED, fazendo que o LED verde esteja aceso. No momento que eu fechar a chave, automaticamente eu vou estar liberando a passagem de corrente por dentro do transistor, energizando a bobina do relé, fazendo com que haja a inversão na saída do relé, ou seja, o terminal que no momento é o NF se torna NA e o terminal que é NA se torna NF, né? Aqui, ó. Fechei, polarizei a base do transistor, a corrente começou a trafegar por dentro dele, o relé sofreu alteração de estado, ou seja, mudou a posição da paleta, né, de saída ou do terminal de saída do relé internamente, fazendo que o LED verde apague e o LED amarelo acenda. Vamos abrir aqui, ó. Paleta fechada, terminal NF, LED verde aceso. Chave fechada, inversão da paleta, o que era NF virou NA, o que era NA virou NF, LED amarelo aceso. Mesmo caso no circuito de baixo. A diferença é que vocês podem ver que agora, ó, a tensão que chega até o emissor do transistor de baixo é uma tensão de GND, ou seja, uma tensão mais negativa do circuito. Porém, as características e funcionamento do circuito é a mesma. Fechei a chave, inverte o sentido da paleta, apaga LED verde, acende LED amarelo. Abriu-se a chave, volta-se o relé para o estado inicial, acende LED verde, apaga LED amarelo. Como eu falei, basicamente é uma aplicação didática, mas que pode ser utilizada sem nenhum problema, né? Caso se ache uma aplicação em específico para ela, ou uma aplicação que o caso se faça meio de solução. Bom, não vou continuar esticando muito, até porque o vídeo já está chegando a quase 20 minutos, eu não quero esticar muita coisa, até porque eu ainda vou ter que colocar esse vídeo para vocês no YouTube e liberar o link no grupo de vocês. Junto com o link eu vou estar disponibilizando, ou melhor, posso até colocar aqui, vou até colocar aqui que fica mais fácil, né? Não, melhor, vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar o meu e-mail e qualquer dúvida relativa ao conteúdo, essa primeira parte do conteúdo, vocês podem mandar por e-mail. Quando eu fechar o ciclo das 3 aulas dessa matéria, eu vou enviar para vocês pelo grupo uma avaliaçãozinha simples, nada do outro mundo, tá? Para ver até quando, ou até quanto, né, que vocês conseguiram absorver do conteúdo. Bom, gente, isso foi uma forma que a gente encontrou e, na realidade, foi pedido pelo Ministério da Educação que nós fizéssemos dessa forma para que vocês não ficassem completamente desassistidos, né, das aulas de vocês e a gente conseguisse dar continuidade. É claro que eu espero que essa situação se resolva o mais rápido possível, eu acho que todos esperam isso, né? Mas, por enquanto, foi a forma que eu encontrei, né? E que não vou dizer para vocês que é uma forma exclusiva, porque não é. As outras escolas, todas elas estão adotando, ou as que têm plataforma própria, né, EAD para isso, elas estão utilizando a plataforma EAD, e as que não têm estão tendo que
improvisar de alguma forma, tá? Então, eu espero que o conteúdo tenha sido interessante para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa é só me perguntar pelo e-mail ou até, de repente, pelo... Eu vou deixar as perguntas em aberto pela descrição do vídeo. Qualquer coisa vocês perguntam por lá mesmo. Bom, forte abraço para vocês e até o mais breve possível, né, dentro de sala de aula.